Trauma de Campina Grande divulgou números que comprovam o aumento de casos de pessoas que deram entrada na unidade hospitalar vítima de acidentes de bicicletas. É isso mesmo, acidentes com as famosas magrelas na região da Borborema. Zenaide Ferreira, volta comigo e dessa vez traz essa informação. Quer dizer que o pessoal tá meio cangueiro aí, tá respeitando a parada, as placas. Como é esse negócio aí, Zenaide? Vai. Falo sim sobre essa informação, Paulo Neto. Pois é, infelizmente vários acidentes, e agora sinistros, né, registrados justamente por conta de bicicletas. E olha, Paulo Neto, infelizmente ontem à noite não terminou de forma bacana. Sabe por quê? Porque terminou com a queda de um... Eu vou pedir só para o pessoal diminuir aí meu retorno. Terminou com a queda de um ciclista nesse cruzamento e ele acabou sendo acidentado, viu? Ele acabou aqui que o veículo bateu nele, tem marcas de sangue por ali. Nós estamos falando direto da rua, do cruzamento das ruas Desembargador Trindade com a Antenor Navarro. A Antenor Navarro é essa que segue, nosso querido cinegrafista vai mostrar, essa que segue para lá, e a Desembargador Trindade é essa que vem descendo. E ele estava descendo exatamente a Desembargador Trindade quando acabou sendo atingido por um automóvel e, obviamente, esse motorista, ele ficou aqui, ele deu todos os cuidados, prestou todo o socorro possível. Quem vai dar os detalhes para a gente agora, inclusive, é o Tenente Glaucio, da CPTRAN, supercomandante. Ô, Tenente, o motorista estava certo, né? O ciclista, infelizmente, vinha em alta velocidade. O que aconteceu? Explica a dinâmica desse acidente para a gente, por favor. Bom, ontem por volta das 20h20 da noite, a guarnição da gente compareceu aqui ao cruzamento da Antenor Navarro com a Desembargador Azevedo. Chegando aqui ao local, se deparou com um sinistro envolvendo um ciclista, né, e um veículo Meriva. O condutor permaneceu no local, né, prestou toda a assistência, como você já falou, né. Segundo informações preliminares levantadas pela guarnição no local, o ciclista vinha descendo a Desembargador Azevedo na contramão de direção e o Meriva vinha na Antenor Navarro seguindo o fluxo normal da via, né. Houve a colisão transversal, o ciclista veio ao solo, né, foi socorrido pelo SAMU, Postal de Trauma, e encontra-se sob observação médica. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer o estado de saúde dele. A mãe, o que foi que falou, pelo que o senhor ficou sabendo, que ele teria tido uma possível hipoglicemia, foi isso? Exato, segundo informações de familiares, ele passou mal, né? Por isso que ele não teve o devido cuidado no cruzamento e ultrapassou ele sem olhar se vinham ou não veículos. O motorista fez o teste do etilômetro, deu 0. Tanto a documentação dele como do veículo estavam normais, estavam regulares de acordo com o CTB. Muito obrigada, viu, Tenente, pelas informações. A gente vai saber agora do estado de saúde desse ciclista, que infelizmente é grave, com o Dr. Jarbas, que não só falou sobre o estado de saúde desse ciclista, como também falou das estatísticas envolvendo os sinistros justamente com bicicleta. Vamos conferir. Bom, esse paciente chegou com um estado geral grave, vítima de um traumatismo craniano grave, entubado, em coma, certo? Foram realizados aqui no Hospital de Trauma, na Sala Vermelha, vários exames, uma tomografia de abdômen, tórax e crânio, só foi evidenciado um pequeno sangramento intracraniano, certo? Tratamento conservador. No momento ele ainda encontra-se em coma, entubado, certo? Grave, sendo acompanhado pela neurocirurgia. Nesse ano, em relação ao ano passado, teve uma queda no atendimento de acidente de bicicleta de aproximadamente 20%. No passado teve aproximadamente 315 atendimentos nos primeiros 7 meses. Esse ano, nos primeiros 7 meses, tem aproximadamente 256. Uma queda de aproximadamente 20%, mas é uma estatística que ainda nos assusta, devido à gravidade que os pacientes chegam aqui. Ainda falando sobre a questão de sinistros envolvendo ciclistas, a gente vai conversar agora com Farias, ele que é agente da STTP. Infelizmente, os números em comparativo ao ano passado para esse ano não diminuíram, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. Realmente, não são números animadores, não diminuíram. Ano passado nós tivemos em torno de 79 sinistros no mesmo período envolvendo ciclistas. Esse ano nós estamos com 78. Então não contamos, infelizmente, com redução, mesmo com toda a malha viária que vem sendo acrescida, tanto na parte de ciclovia e ciclofaixa, e também chama-se a atenção o fato de, no local, nós temos toda a sinalização presente, seja com a linha de retenção com tachões, a placa para no local. Então a gente chama a atenção dos ciclistas, dos condutores no geral, que o maior, como o próprio diz o Código de Trânsito, o maior deve cuidar do menor, né?
E muitas vezes alguns acidentes acontecem justamente por estarem fora da faixa, né? Explica pra gente o que é que vocês mais encontram nessa nossa Rainha da Borborema. Olha, após a criação do NEAT, que é o Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito, o que nós percebemos foi que 90%, não é um dado fictício, 90% dos sinistros acontecidos em nossas cidades são causados por fatores humanos. Não é necessariamente por falha da via ou um defeito mecânico, mas é imprudência, negligência ou imperícia. Então, esses 78 sinistros já acontecidos esse ano, esses 78 acidentes envolvendo ciclistas, aproximadamente 70% ocorrem no local que tem ciclofaixa, ciclovia, mas infelizmente o ciclista vem transitando fora dela. O exemplo maior que nós temos é Almeida Barreto, que tem a ciclofaixa, mas infelizmente nós observamos que alguns desses sinistros têm ocorrido fora do local que é destinado com segurança para a utilização do ciclista. E é um veículo extremamente vulnerável, né? Vulnerável. A impressão que se dá é que nem é um meio de transporte, né? Nem é um meio de locomoção. Então é importante entender as regras para a utilização desse meio de transporte, a utilização do capacete, a utilização dos gestos de indicação de mudança de direção, não vir, por exemplo, como infelizmente foi constatado aqui, pela contramão. Então utilizar o veículo, a bike, a bicicleta, como se fosse realmente um outro veículo automotor, né? Muito obrigada pelas dicas, viu, Farias? É isso, Paulo Neto. A vítima, no caso, é o Alexandre Magno Ribeiro Júnior, de apenas 22 anos de idade. De acordo com informações da própria mãe dele, ele havia comprado essa moto, ele trabalha com delivery, e havia comprado essa bicicleta, há apenas 3 meses e também não fazia uso, infelizmente, dos EPIs, né, para poder trabalhar. E a gente lamenta aqui, obviamente, queremos desejar toda pronta recuperação para ele, que ele volte logo, né, a Paulo Neto, a ficar aí bem. É o que a gente deseja. Volto com você agora. Sempre, sempre, Zenaide. Obrigado. E você, pedestre, ciclista, motociclista, motorista de carro, caminhão, não importa. Saiu de casa, colocou os pés na rua, respeite o trânsito, as leis de trânsito, as placas, a sinalização, respeite. Porque, como disse o agente de trânsito, mais de 70%, imperícia, imprudência ou negligência de algum dos condutores, tá?